Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu-lhe: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Interessante que parece que Jesus quis mudar de assunto, né? Se nós avaliarmos o que Nicodemos disse com a resposta que Jesus deu a ele, parece que Jesus estava meio que fora da casinha, mas na verdade, eu te digo que Jesus aqui deu um pega em Nicodemos. Porque ele disse: olha, eu sei quem tu és, por causa desses sinais aí, você é mestre vindo de Deus. Talvez Nicodemos tivesse achado que recebeu uma revelação como Pedro recebeu de Deus, que Jesus diz: olha, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu te revelou isso. Nicodemos aqui também afirmando que sabia que ele era mestre vindo de Deus, porque Nicodemos na carne estava vendo apenas aquilo que a carne pode mostrar, que eram os sinais. E é por isso que muitas igrejas estão assim, abarrofadas, porque as pessoas estão vendo os sinais de mentira. A Bíblia diz que Satanás faria sinais de mentira. Então Jesus aqui respondeu: olha, Nicodemos, deixa eu te falar uma coisa. Você ainda não nasceu de novo, você não pode me conhecer, você não pode me reconhecer. Não está aberto para você os olhos espirituais para que você enxergue o reino de Deus. Ninguém pode reconhecer a Jesus a não ser pelo Espírito de Deus. E para receber o Espírito de Deus, você precisa nascer de novo, Nicodemos. E aí Jesus entra num discurso com Nicodemos e Nicodemos vai cada vez mais se enrolando, não entendendo nada. Mas como pois isso? Pode um homem voltar a nascer? Mostrando o nível de carnalidade dele. Pode de novo um homem voltar ao útero da mãe e tornar a nascer? Aí Jesus dá um outro pega nele: olha, Nicodemos, vamos ver esse versículo 9. Nicodemos respondeu, ele disse: como pode ser isso? Né? Voltar a nascer de novo. Jesus no João 3, versículo 10, diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes disso? Infelizmente a igreja, na verdade, anda assim, né? As pessoas já são mestre, mas não sabem o espiritual, porque Jesus aqui, ele está falando de coisas espirituais, de morrer e nascer espiritualmente. Então, se Jesus está falando com Nicodemos, se Jesus está falando comigo, se Jesus está falando com você sobre coisas da terra e você não está entendendo, imagina as coisas espirituais, porque sabemos que, todavia, entretanto, coisas espirituais se discernem pelo Espírito de Deus. Então, espiritual entende e fala de coisas espirituais. Carnais falam pela carne de coisas carnais. Eu tenho aprendido muito isso, e foi assim, providencial essa mensagem agora, nesse dia. Pessoas carnais não têm os olhos espirituais, então eles não podem compreender aquilo que o Senhor revela para pessoas espirituais. E não é mérito do homem ser ou não ser espiritual. Não existe mérito aqui. É tudo graça. Deus tira você do lamaçal do pecado, te limpa e te transforma, te aperta, te amassa, depois te desamassa ou amassa de novo, para levar você a um nível de espiritualidade onde ele possa falar com você como maduros na fé, assim como Paulo quis falar com a igreja de Coríntios, mas ele disse: olha, eu queria falar com vocês como espirituais, mas vocês são carnais. Para quem apóstolo Paulo está falando isso? Para a igreja de Corinto. Para a igreja. Talvez para mim, talvez para você. Apóstolo Paulo estava falando com a igreja: olha, vocês são carnais. E como ele diz: olha, eu queria falar como espirituais, quero entender que ele queria falar sobre
coisas espirituais. Porque o apóstolo Paulo foi aquele apóstolo a qual Deus deu mais revelações espirituais. Então aqui fica a minha mensagem para nós. Às vezes nós perdemos um certo tempo ou somos ansiosos demais em compartilhar coisas espirituais com pessoas carnais. Ou forçar que pessoas carnais, crentes carnais, como Paulo diz, vocês são carnais, a entender coisas espirituais. Então assim, nós precisamos entender que tudo tem um tempo debaixo do céu. A Bíblia fala que existem os maduros e os imaturos, inclusive aqueles que já estão maduros, para sustentar os fracos na fé. Porque é natural que as pessoas tenham 2, 3, 4, até 5 anos e ainda não tenham discernido algumas coisas. Duro é ver as pessoas com 20, 15, 30 anos e não ter discernimento espiritual. E fácil ser manipulado. Entendeu? Então assim, quero deixar aqui o meu carinho para quem assiste esse vídeo. E que Jesus venha nos conduzir a verdadeiramente nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Para que sejamos capazes de suportar as revelações espirituais que o Senhor tem para a nossa vida, para o nosso ministério. Que Deus te abençoe.